Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Boletim das Eleições Especial da 20ª Legislatura. Recebemos aqui no estúdio os parlamentares eleitos e reeleitos, queremos saber o que pensam, o que esperam dos mandatos e a expectativa política para o ano que vem. Comigo aqui no estúdio, o deputado reeleito para o 4º mandato, Ulisses Gomes, do PT. Ulisses Gomes é de Itajubá, no sul de Minas, formado em administração pública e já foi vereador em Itajubá. Para o Parlamento Mineiro, foi reeleito pela Federação Brasil da Esperança, composta pelo PT, PCdoB e PV. É líder da minoria e presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia. Já foi primeiro secretário da mesa, diretora da casa e atuou nas comissões de fiscalização financeira e orçamentária, esporte, lazer e juventude. E outras tantas que o senhor passa lá, né, deputado? Sim, sempre. Deputado, parabéns pela eleição. Foram 95.598 votos, uma grande votação, e a gente dizia aqui, não só no sul de Minas, mas também em outras regiões do estado, né? Pois é, Fernanda, uma alegria poder ter esse reconhecimento, oportunidade, inclusive, de agradecer ao povo mineiro, em especial aos 433 municípios dos quais a gente teve voto, de forma mais concentrada, como a gente falou, no sul, sudoeste de Minas, no centro-oeste, no noroeste, cidades das quais a gente tem presença, tem atuação, e realmente uma votação expressiva, né, o que prova, obviamente, não só reconhecimento do trabalho, mas da forma como a gente vem se dedicando em representar toda a nossa população de Minas, estando presente, procurando relacionar, atender as demandas, ouvir, né, eu costumo dizer que a representação, ela se legitima a partir do momento da sua capacidade de realmente estar presente, conhecer a realidade e, a partir desse conhecimento, representá-lo. A gente tem buscado fazer isso, seja na atuação parlamentar, legislativa, de fiscalização, mas também na atuação política de representação em cada uma das cidades. Isso deu um resultado positivo e eu espero, obviamente, nesses próximos 4 anos, poder continuar esse trabalho representando à altura aqueles e aquelas que confiaram no nosso trabalho. Pois é, deputado, na campanha, vocês costumam visitar boa parte do estado, né? Há uma demanda muito grande por algo específico. Qual que é o grande desafio do estado hoje? Olha, primeiro que eu acho que o desafio principal não tem jeito de ser diferente da conjuntura atual que vivemos. É uma conjuntura de uma eleição polarizada, o que não é diferente de muitos períodos, mas que ela tem um agravante. É a polarização de hoje, diferente das anteriores, onde quem ganhava tinha direito de comemorar e podia trabalhar, quem não ganhava era oposição produtiva e ajudava a pensar o país, o Estado. Hoje a polarização ela tem um agravante de um ódio, de perseguição, de algo, de uma intolerância que é desafiador para todos políticos, digamos assim, de governo do Estado, a governo nacional e cada parlamentar, procurar fazer com que a gente possa resgatar, através do fortalecimento da nossa democracia, o direito à liberdade de expressão, o direito à opinião, o respeito a isso. Acho que essa é uma grande tarefa. Obviamente, cada mandatário tem perfil diferente, tem uma atuação política e base diferente, mas ninguém pode se omitir nesse momento a buscar fazer com que a política volte a ser um espaço de diálogo produtivo, respeitoso e construtivo. O senhor sentiu essa mudança? Porque o senhor está o 4º mandato, né, tem experiência já na Assembleia. O senhor vem sentindo essa mudança? Nós tivemos alguns parlamentares que se queixaram do aumento da violência política. Sim, é o que eu digo, nessa intolerância que ela está chegando no nível até religioso, digamos assim, dentro da igreja, essa divisão e essa intolerância que não aceita a opinião do outro, não aceita o diferente, não constrói, não busca, mesmo dentro, digamos assim, dentro da religião que seja ela qual for, mas sobretudo, né, os evangélicos, católicos, cristãos, todos eles, buscar que seja a conversão, o diálogo e a construção daquilo que Cristo, digamos, né, Cristo mesmo ensinou, né, uma sociedade justa, fraterna e solidária. A gente tem que encontrar isso no outro. Mas eu disse isso porque, seja no caso da igreja, mas na sociedade como um todo, essa intolerância política aflorou mais. Então, se tem um desafio que todos nós temos que enfrentar, é a busca dessa paz, né? Porque o Brasil precisa disso, né? Um Brasil de esperança, ele se produz ele vai se construir esse novo através dessa construção de um país realmente que supere essas divergências. Com certeza nós temos, mesmo
em lados opostos, seja quem ganhou ou quem perdeu, muita coisa convergente. Com certeza, independente do lado que cada um defende, todos querem buscar o melhor. Então a gente tem que encontrar caminhos para que este melhor, o bem comum, seja o fruto da nossa luta, seja o objetivo do nosso trabalho e da missão parlamentar. E com isso, obviamente, cada um, respeitosamente, respeitando nesse sentido, buscar defender suas bandeiras. O nosso trabalho, nas regiões que a gente atua, tem, obviamente, a relação com prefeitos, com vereadores, com bases que têm demandas na área da saúde muito grande. A dificuldade hoje da tabela do SUS faz com que serviços básicos de custeio em hospitais, em instituições filantrópicas, dependam, por exemplo, de emendas parlamentares que a gente tem destinado. Ajuda, mas isso não é o correto. O correto é que o SUS tivesse e tenha a garantia desses recursos para essas instituições e prefeituras. E que, obviamente, os recursos de emendas parlamentares que a gente pode ajudar, seja para avançar, seja para investimento, para compra de equipamento, para você melhorar e potencializar aquele serviço, não básico. Então hoje nós estamos num Brasil onde não está sendo garantido o mínimo, nesse caso, da tabela do SUS ou de recursos para que garanta o funcionamento de um direito básico ao atendimento à saúde. Na educação a mesma coisa, a gente visita escolas estaduais que não tem o mínimo. Você coloca emenda, por exemplo, para melhorar uma cozinha, para melhorar banheiro de uma escola. Isso não devia acontecer. Isso o Estado devia garantir. A valorização do nosso profissional de educação, para que ele tenha, de fato, o reconhecimento, não só através do piso salarial, que é lei e hoje no Estado não é garantido, mas a sua real valorização na relação, na busca cotidiana de uma educação de qualidade. Isso tudo vai gerando uma decadência, diminuindo o serviço público e quem é prejudicado? O povo que mais precisa. O senhor que tem uma atuação aí muito firme na fiscalização financeira e orçamentária, sempre presente nas reuniões da comissão, já atuou também diretamente como membro. Como é que o senhor vê o espaço orçamentário hoje do nosso Estado para esses investimentos, para essa melhoria de infraestrutura? Exatamente nessa lógica da falta de investimento, da falta de prioridade que o governo, infelizmente, tem deixado de lado, de não garantir nos serviços essenciais o recurso necessário para o seu bom serviço, para que o serviço de saúde, de educação que eu estou dizendo, seja bem prestado. Não é diferente na segurança pública, quando a gente tem que destinar recursos de emenda para veículos, né? Da mesma forma, o profissional de segurança pública que deve, precisa e merece ser melhor remunerado, que coloca a sua vida em jogo, nesse sentido, que também nos últimos anos no governo do Estado não teve essa valorização. Então nós estamos falando de 3 áreas essenciais do serviço público, sem entrar na questão do meio ambiente, sem entrar na questão da cultura, que precisa de garantia, e dizer da necessidade, quando você fala de infraestrutura, da falta de investimento. A gente vê isso no orçamento e vê na prática, quem nos acompanha é prova disso, que não tem uma manutenção das nossas estradas que foi deixada de lado nesses últimos 4 anos. Então, realmente, nós teremos um desafio muito grande. Garantir que os recursos e o aumento de arrecadação no Estado seja transferido em políticas públicas. Esse é um grande desafio que a nossa atuação, seja na fiscalização financeira, seja como líder da oposição na casa, cobre do Estado. E o governador, que agora mudou de postura, tem se relacionado mais com prefeitos, buscando isso, possa compreender a realidade das cidades. Porque a ausência do governo do Estado nesses investimentos, ela é muito grande nos municípios. Uma coisa é ganhar uma eleição, como o governador ganhou. Outra coisa é a realidade que o Estado está vivendo, da ausência do Estado nessas políticas públicas. Então a nossa tarefa, sem dúvida nenhuma, será pautar isso ao longo desses próximos anos, além de bandeiras fundamentais crescentes na sociedade hoje, como, por exemplo, a causa do autismo, que a gente atuou com legislação, mudando legislação importante, como foi o caso do laudo permanente para quem tem transtorno de espectro autista, percebendo a grande demanda que a sociedade tem e uma ausência do poder público de poder atender famílias e aquelas e aqueles, sobretudo crianças, que precisam de um diagnóstico precoce. A busca de fazer com que essa bandeira, essa luta de tantas famílias possa ser melhor atendida no Estado, criando políticas públicas que ofereçam isso, seja principalmente para aquelas famílias
que tem dificuldade de acesso a esse serviço, porque primeiro que é difícil, profissionais que tenham capacidade de fazer esse diagnóstico, é caro, é difícil, então a gente tem que encontrar isso. Quero defender mais e trabalhar ao lado dessa causa. A causa animal, que é uma causa que vem crescendo e a gente procurou atuar de apoio, de investimento e atendendo demandas importantes, é algo que eu quero voltar neste mandato com uma presença e uma atuação muito grande. De deficientes, na causa social, tenho certeza que é uma demanda que precisa fazer com que o governo também priorize, né? Nós temos um aumento no Brasil enorme, né, fruto da conjuntura atual, né, do Brasil, que aumenta o desemprego, o poder aquisitivo do salário mínimo diminuindo, faz com que tenha uma desigualdade maior. Então, combater a fome é uma bandeira muito grande. Então, políticas sociais que garantam renda, oportunidade e, sobretudo, alimento, comida na mesa daquelas que mais precisam, são tarefas que não tem como a gente fugir. Trabalhar na defesa dos municípios, em ajudar o desenvolvimento de cada cidade, defender a legislação, fiscalizar, tudo são tarefas fundamentais que o nosso trabalho mostrou que sempre fez isso e vamos continuar fazendo. Mas o Brasil clama por ações emergenciais de combate à fome, à miséria e a melhoria de renda do nosso povo brasileiro. Eu acredito muito que a gente tem que atuar nisso, combatendo essa intolerância, que cega as pessoas, que fazem com que as pessoas parecem torcida de futebol, que não vê aquilo que está errado, vem disputa que a gente viu dentro de casa, dentro da igreja, na política. Eu acho que é uma tarefa desafiadora, mas que a gente tem que botar a mão nisso e estar disposto a dialogar. É uma tarefa da qual, como líder da minoria, membro e presidente que eu ainda exerço da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, sempre procurei aqui na casa ter uma relação de respeito, de amizade e de diálogo com todos os parlamentares, independente de partido político. E eu acho que essa é uma tarefa fundamental, a gente botar isso como um compromisso de mandato. E com certeza eu vou buscar fazer muito isso para que a gente cresça, sobretudo na cidadania, na empatia que as pessoas precisam voltar a ter, ou ter, muitos que não estão tendo. E eu acho que com tudo isso não tem como dar errado, né? Tem como melhorar, e é isso que a gente vai buscar fazer. O senhor tem esse papel articulador aqui na Assembleia, também muito firmemente fiscalizador, né? Na Assembleia fiscaliza, está sempre presente nas reuniões e tudo. Como é que deve ser a formação de forças? Como é que vocês estão esperando que seja a formação de forças para a próxima legislatura? O PT tem a maior bancada, né? Fez 12 deputados. Como é que vocês pretendem, e já, diante desse cenário já consolidado de reeleição do governador? Olha, uma tarefa, como você disse, né? O PT elegeu todos os seus deputados estaduais, né, que foram candidatos, 8, e aumentamos a bancada. O PT hoje tem a maior bancada com 12 deputados, mas na nossa federação somos 17, junto com o PV e o PCdoB. E uma busca de aliança com a federação do Rede com o PSOL, que pode levar um bloco de 20 deputados. Né? O governador foi reeleito em primeiro turno, mas é importante reconhecer que, se comparar a primeira eleição dele, ele diminuiu muito a votação dele. Então eu espero que, com esse reconhecimento da realidade, tanto do respeito e reconhecimento nosso pela vitória dele, na busca de um diálogo, mas da postura dele para com a Assembleia, que eu acho que tem que ser mais aberta, e a gente vai buscar fazer esse diálogo. Uma bancada forte, consistente, combativa, mas aberta ao diálogo também, para a gente, encontrando os problemas, identificando esses problemas do Estado, a gente possa encontrar soluções. Não da forma como o governo quer, impondo, e ele espero que tenha aprendido, porque ele tentou, durante esses 4 anos, impor pautas aqui na casa que não andaram. Assembleia com diálogo. Eu espero que o governador tenha esse reconhecimento. Ele não elegeu nenhum deputado federal do seu partido, prova que ele não transferiu o voto. Ele não reelegeu nenhum dos seus deputados estaduais. A bancada do governador diminuiu. Então, como? A oposição cresceu e o partido do governador aqui diminuiu. Ele não elegeu o seu senador. Então, ninguém ao entorno do governador, ele transferiu o voto. Então, o governador não tem essa força política, ele imagina. Ele tem o respeito da sociedade mineira, que o reelegeu, que deu a ele a confiança de continuar conduzindo, mas diminuiu a votação dele, como eu disse, não elegeu ninguém ao seu entorno. Então, com isso, eu espero que da parte dele tenha uma compreensão de que aqui dentro precisa dialogar e, com certeza, da nossa parte, como sempre foi, a busca de um diálogo
de algo que possa realmente ser construtivo para Minas Gerais. O povo clama por isso, nós temos consciência disso e compromisso. Por isso eu tenho certeza que, nesse sentido, o governador terá essa sensibilidade, essa sabedoria, no sentido de buscar o diálogo. Com certeza, com a vitória do nosso presidente, nós vamos poder, com um Brasil novo, com um Brasil com diálogo, o presidente Lula implementando as políticas que ele fez ao longo do seu governo, seja na área social, de desenvolvimento do nosso país, gerando mais oportunidades, o governador terá uma nova conjuntura, onde com certeza o nosso bloco terá um papel de ajudar nessa construção. A gente espera que o governador tenha também essa compreensão, porque da nossa parte, com certeza, assim sempre fizemos e continuaremos fazendo. Ok, deputado. Muito obrigada pela participação. Boa sorte no novo mandato. Fernanda, eu agradeço você, a todos aqueles que nos acompanham. Mais uma vez, agradeço a gratidão nossa e o compromisso da gente continuar exercendo o mandato, fazendo jus à confiança dos mineiros e mineiras que confiaram a nós o voto e o apoio. Muito obrigada, deputado Ulisses Gomes, do PT. Estamos ouvindo todos os eleitos e reeleitos para a próxima legislatura. Continue aqui com a TV Assembleia, eleições com todas as vozes.